Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar sobre o nazismo e comunismo e não soube comentar e discutir sobre esse assunto, pois não sabia do que se tratava de verdade. Mas isso vai acabar agora, pois o Mente Escalável vai lhe contar tudo sobre essas duas ideologias. Então, bora começar? O comunismo tem a sua fundamentação nas teorias do Estado dos sofistas gregos e na obra A República de Platão. A Grécia Antiga previa a formação de uma sociedade em que as classes sociais não existiriam, mas essa ideia encontrou bem cedo críticos severos como Aristóteles. O comunismo continuou a se fazer sentir em muitos movimentos depois disso, como é o caso de Thomas Müller, que foi um crítico radical da nobreza na Alemanha na sua época. Além disso, religioso, era adepto do denominado cristianismo primitivo e defendia os princípios de igualdade, solidariedade, humildade e divisão de bens. Como um dos principais líderes da Guerra dos Camponeses, participou daquela que foi considerada a maior revolta popular europeia, perdendo o posto apenas para a Revolução Francesa. No fim das contas, apesar de ter sido discípulo de Lutero, se voltou contra ele por questões ideológicas. O comunismo também continuou com os anabatistas em seitas puritanas da América do Norte nos séculos 17 e 18. É nesse período, especificamente no século 18, que se inicia o Iluminismo. Apesar de ser um movimento intelectual protagonizado e organizado pela burguesia, deu continuidade às críticas à propriedade privada. O marxismo não foi, como se pensa, a origem do comunismo. O próprio Marx se orientou em parte pela experiência da Comuna de Paris, um governo proletário estabelecido na capital francesa em 1871. A Comuna de Paris foi o primeiro modelo de governo socialista da história. Contudo, é com Marx e Engels, fundadores do socialismo científico, que teremos as configurações modernas do comunismo. Segundo essa doutrina, o último ponto da luta de classes é o proletariado contra a burguesia. Esse conflito levaria ao fim da sociedade burguesa, ao desaparecimento da classe e à substituição por uma sociedade socialista e, em seguida, comunista. Com o fim da separação da sociedade em classes sociais, estaria estabelecida a sociedade comunista de volta ao estado natural desejado pelos defensores da doutrina. São características do comunismo: a abolição da propriedade privada, onde pertence a todos e é distribuído de acordo com as necessidades, coletivização dos meios de produção, fim das lutas de classes, onde não há antagonismo entre uma classe dominante e uma classe explorada, extinção do Estado, que perde sua função e a coletividade passa a ser autorregulada. E não tem como falarmos sobre o comunismo se não citarmos a União Soviética e Joseph Stalin. Joseph Stalin foi um político revolucionário comunista e ditador antifascista. Ele governou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e definiu os rumos do país de 1922 até a sua morte. Também conhecido como Homem de Aço em russo, ele nasceu em uma pequena cidade georgiana chamada Gori, em 18 de dezembro de 1879. Stalin estudou por um tempo no colégio religioso de Tiflis, no entanto, foi expulso por difundir o marxismo. Com o sucesso da Revolução Russa, em 1917, o Homem de Aço é eleito secretário-geral do Comitê Central em 1922, dando início à sua ascensão ao poder. O governo de Stalin se caracterizou pela centralização política e a eliminação de pessoas que discordavam dos métodos implantados. Mais do que o socialismo, podemos afirmar que estava sendo implantado o stalinismo na União Soviética. Por conseguinte, em 1928 tem início o programa de industrialização intensiva e coletivização da agricultura soviética. Esse projeto provocou uma disruptura agrícola, causando uma onda de fome que ceifou por pelo menos 4 milhões de pessoas. A partir da década de 1930, Stalin estabeleceu definitivamente seu poder pessoal, como oculta sua imagem pelo expurgo de seus opositores, sendo reais ou não. Estes opositores eram deportados para o exílio, aprisionados em campos de trabalhos forçados na Sibéria sob a acusação de serem inimigos do povo soviético. Igualmente, mandava-os para a prisão conhecida como Gulag, que se encontrava espalhada por todo o território soviético. Entre 1934 e 1938, essa perseguição se intensificou mais ainda com a condenação dos contra-revolucionários em 1937 a 38. Em face da recusa dos líderes do bloco capitalista em se aproximar do regime socialista, que deixou a URSS isolada economicamente. Com a vitória dos aliados e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial sobre os nazistas, o regime stalinista irá manter sob sua influência os territórios que ajudou a libertar. Assim, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia e Alemanha Oriental são aliados ao bloco socialista. A tensão entre os dois blocos políticos e econômicos do mundo, capitalistas e socialistas, inicia a Guerra Fria entre os Estados
Estados Unidos da América, que era líder do bloco capitalista, e a União Soviética. Joseph Stalin morre em Moscou no dia 5 de março de 1953 após uma forte hemorragia cerebral. Seu corpo foi embalsamado e se encontra exposto no mausoléu na Praça Vermelha, em Moscou. E o poder na União Soviética foi transmitido para Nikita Khrushchev, o novo governante soviético que ficou responsável pelo que ficou conhecido como desentalinização. Khrushchev tratou de pôr fim ao culto à personalidade de Stalin por meio de denúncias dos crimes cometidos pelo regime socialista. Entre as medidas tomadas ao fim do culto à personalidade de Stalin estava a reabilitação de pessoas que haviam sido condenadas durante o governo stalinista. O grande símbolo disso na União Soviética foi um discurso de Nikita durante o século XX no Congresso do Partido Comunista que aconteceu no ano de 1956. Mas a decadência da União Soviética começou quando Leonid Brezhnev, presidente que ficou entre 1964 e 1982, entrou no governo. O período em que Brezhnev esteve à frente da União Soviética é considerado como um período de grande estagnação que deu início ao fim da União Soviética. Brezhnev colocou fim à reformulação dos quadros do governo e fez com que os cargos administrativos fossem ocupados por uma mesma pessoa durante anos. Isso resultou no envelhecimento da idade média dos membros de governo e prejudicou a qualidade do trabalho prestado nos cargos governamentais. Apesar de uma economia em declínio, a situação era mascarada pela quantidade de dinheiro que entrava no país por meio do petróleo e do ouro, dois produtos que estavam com preços elevados no mercado internacional na época. Isso ajudou a esconder as deficiências da economia soviética, criando uma sensação de que a economia ia bem. A crise da União Soviética começou quando o país resolveu invadir o Afeganistão para garantir a sustentação do regime comunista que existia naquele país. Ao longo de uma década, essa guerra custou bilhões de dólares e sangrou a economia da União Soviética. Quando Brezhnev morreu em 1982, a União Soviética estava em uma crise econômica enorme e a oposição contra o regime soviético começou a crescer. Em 1986, o acidente nuclear em Chernobyl só agravou a situação, uma vez que a União Soviética teve de gastar uma grande quantidade de dinheiro para conter que o desastre fosse maior. Quando Mikhail Gorbachev assumiu a presidência em 1985, a situação era caótica e ele procurou realizar reformas no país. E acabou sendo o último governante da União Soviética realizando reformas que levaram à dissolução do país em 1931. Ele defendia a necessidade de reformas a fim de restabelecer a União Soviética e para isso colocou em prática a perestroika, que era a reconstrução econômica, e a glasnost, que era a transparência política. A perestroika tinha como princípio reduzir o envolvimento do Estado soviético com a economia e permitiu, depois de décadas, que investimentos privados pudessem ser realizados na economia do país. Porém, os movimentos de autodeterminação e as declarações de independência que foram realizadas entre 1990 e 1991 tornaram a existência da União Soviética insustentável. E, em 25 de dezembro de 1991, quando Gorbachev renunciou, no dia seguinte a União Soviética foi dissolvida e em Moscou a bandeira soviética foi substituída pela bandeira da Rússia. Hoje em dia ainda existem nações que se classificam como comunistas, são elas China, Cuba, Coreia do Norte e Vietnã. Mas é bastante importante que você tenha consciência de que o comunismo adotado nestes países não é inteiramente o comunismo previsto pela teoria da doutrina. Na maioria desses países, os ideais de comunismo foram adaptados às características do capitalismo contemporâneo. Outro fator que já deve ter criado uma dúvida em você é de achar que o socialismo e o comunismo são a mesma coisa, mas agora você vai entender que não são e são bem diferentes. O comunismo e o socialismo são estruturas econômicas e políticas que, apesar de possuir os mesmos objetivos, entre aspas, são distintas entre si. O comunismo prevê o total desaparecimento do governo, as diferenças de classe são totalmente eliminadas e as propriedades privadas é abolida e todos os bens de consumo. Já o socialismo não prevê o fim do governo. A produção é distribuída de acordo com a contribuição de cada um e os bens pessoais, como casas e roupas, são de propriedade privada do indivíduo, mas os meios de produção pertencem ao povo. Antes de falarmos sobre o nazismo, precisamos falar sobre a pessoa que foi responsável pela criação dessa ideologia.
ideologia. Adolf Hitler foi um político e ditador de origem austríaca que governou a Alemanha entre 1933 a 1945. Em 1900 já manifestava preferência pelo desenho e pela pintura, e Hitler era destacado pelo bom desempenho na escola. Suas notas o tornavam elegível para prestar o vestibular, mas o resultado não foi satisfatório. Ficou praticamente sem dinheiro e em 1909 dormia em bares, abrigos para desabrigados e cortiços. Segundo historiadores, esse período foi fundamental para a formação de seus pensamentos, o interesse para a política e o despertar das habilidades oratórias. Viena era nessa época um importante centro de surgimento de novas ideias como a psicanálise, mas também do socialismo e discurso antissemita que teria fascinado Hitler. Não queria de jeito nenhum se alistar ao exército e acabou se mudando para Munique em 1913. No entanto, terminou por ingressar voluntariamente no exército da Baviera quando começou a Primeira Guerra Mundial. Os alemães saíram humilhados do conflito, a monarquia chegou ao fim e foi declarada a república. Na nova Constituição estava previsto um presidente com amplo poder militar e político sobre uma democracia parlamentar. A Alemanha então ratificou o Tratado de Versalhes em 28 de julho de 1919 e assim o país teve que pagar por todos os danos civis causados na guerra. Os alemães perderam toda parte de seu território e suas colônias. Também deveriam tirar seu exército uma faixa de 48 quilômetros à margem direita do rio Reno. Além disso, tiveram que aceitar limitações de suas forças armadas. Todos os termos foram considerados humilhantes para a Alemanha. Em 1919, em Munique, Hitler aderiu a um pequeno grupo chamado de Partido Trabalhista Alemão, fundado por um mecânico ferroviário. Seu programa falava em bem-estar da população, igualdade perante o Estado, anulação dos tratados de paz e exclusão dos judeus na comunidade. Em 1920, Hitler, com sua capacidade oratória a serviço do grupo, já é a principal figura do partido. Isso contribui para a mudança do nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O capitão Ernst Rommel incorporou ao partido uma organização paramilitar, a SA, que era a seção de assalto que era encarregada de perturbar as reuniões dos adversários. O programa do partido denunciava judeus, marxistas e estrangeiros e prometia trabalho e o fim das reparações de guerra. Em 1921, aos 33 anos de idade, Hitler torna-se chefe do partido, que tinha apenas 3.000 afiliados. Em 1923, os nazistas, liderados por Hitler, fracassaram na tentativa de golpe em Munique. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, cumpriu 8 meses que aproveitou para escrever a primeira parte do livro Minha Luta. Inspirado no fascismo e no bolchevismo, Hitler reorganizou seu partido, dotou de estruturas administrativas e hierarquias regionais de um jornal e de grupos paramilitares, além da SA, criou SS, Brigadas de Segurança, a força de elite. Além disso, organizou a juventude hitlerista e deu apoio aos sindicatos e associações de juristas, médicos, professores, funcionários e outros profissionais. A Segunda Guerra representou um grande conflito entre diversos países que estavam diante de uma grande crise econômica, política e social. Essa crise foi adquirindo grande proporção após a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Com a ascensão de Hitler e do regime nazista na Alemanha, o principal objetivo era unir os povos germânicos. Nesse sentido, exterminar os judeus, marxistas, socialistas, ciganos e etc. Assim como o intuito de conquistar territórios e se tornar a grande potência mundial, a Segunda Guerra Mundial começa no momento em que o exército de Hitler invade a Polônia no 1º de setembro de 1939. Esse território lhes pertencia antes da Primeira Guerra Mundial. O nazismo e a Segunda Guerra Mundial terminaram em 1945, ano em que Hitler morreu. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos lançou as bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 3 dias depois de Nagasaki, respectivamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. O Holocausto representou o extermínio em massa que ocorreu durante o regime nazista na Alemanha, o qual matou cerca de 6 milhões de judeus no campos de concentração. Os campos de concentração representavam os locais onde eram exterminadas as pessoas que, para Hitler, eram consideradas de raça inferior. Esse horror cometido contra esses grupos minoritários e, sobretudo, de judeus só terminou em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Temos como característica dessa ideologia o totalitarismo, o racismo, o antimarxismo e anticapitalismo e, por fim, nacionalismo. Adolf Hitler cometeu
cometeu suicídio no dia 30 de abril de 1945, aos seus 56 anos. Estava em companhia da mulher Eva Braun, que ficou apenas um dia casado após longos anos de relacionamento. Espero que com esse vídeo você tenha aprendido sobre essas ideologias que marcaram de forma extremamente negativa a vida de muitas pessoas. E se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilha e manda para aquele seu amigo que não entende sobre esse assunto e que está curioso para aprender um pouco mais. Até a próxima!